A paz do Senhor, meus queridos, hoje com mais um estudo para edificar a sua vida, sempre baseado na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Amém? Muito bem, peço que você continue, deixe o seu like, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse intuito de aprender mais do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada, em nome de Jesus, aprendendo, lendo a palavra, que possamos meditar nos versículos, ó Deus, citados aqui, que possamos acrescentar em nós o conhecimento com o nosso Deus, o nosso amado Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo Espírito Santo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, e fala comigo, fala com meus queridos irmãos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos ao nosso estudo. Glória a Deus, a providência divina e o sofrimento humano. A revelação bíblica demonstra que a providência de Deus não é uma doutrina abstrata, mas que diz respeito à vida diária no mundo mau e decaído. Primeiro, toda pessoa experimenta o sofrimento em certas ocasiões da vida, e daí surge a inevitável pergunta: por quê? Por que está acontecendo isso? Por que isso? No livro de Jó, no capítulo 7, a partir do verso 17, vem dizendo assim: que é o homem para que tanto o estimes, e ponha sobre ele o teu coração, e a cada manhã o visites, e a cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, o que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me sejas pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Salmo 10:1 fala assim: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Salmo 22:1 fala assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 74, versículo 11 e 12 fala assim: por que te retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Jeremias 14:8 fala assim: ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, como a um viajante que se retira a passar a noite? Porque serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. O 19 fala assim: de todo rejeitaste tu ajudar? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bom, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Queridos, essas experiências alvitram o problema do mal e do seu lugar nos assuntos de Deus. Segundo, Deus permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado.
que penetrou no mundo através da queda de Adão e Eva. José, por exemplo, sofreu muito por causa da inveja e da crueldade de seus irmãos. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos e continuou como escravo de Potifar no Egito. Vivia no Egito numa vida temente a Deus, quando foi injustamente acusado de imoralidade, lançado no cárcere e mantido ali por mais de 2 anos. Deus pode permitir o sofrimento em decorrência das más ações do próximo, embora ele possa soberanamente controlar tais ações, de tal maneira que seja cumprida a sua vontade. Segundo o testemunho de José, Deus estava agindo através dos delitos dos seus irmãos para a preservação da vida. Em terceiro lugar, meus queridos, não somente sofremos as consequências dos pecados dos outros, como também sofremos as consequências dos nossos próprios atos pecaminosos. Por exemplo, o pecado da imoralidade, do adultério, frequentemente resulta no fracasso do casamento e da família do culpado. O pecado da ira desenfreada contra outra pessoa pode levar à agressão física com ferimentos graves ou até mesmo o homicídio de uma das partes envolvidas ou de ambas as partes. O pecado da cobiça pode levar ao furto ou ao desfalque, e daí a prisão ou cumprimento da pena. Daí a prisão e o cumprimento da pena. Meus queridos, em quarto lugar, o sofrimento também ocorre no mundo porque Satanás, o Deus desse mundo, tem permissão para executar a sua obra de cegar a mente dos incrédulos e de controlar as suas vidas. Vejamos que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, vem dizendo assim, versículo 1: E vos vivificou enquanto vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós vamos encontrar no Novo Testamento que está repleto de exemplos de pessoas que passaram por sofrimento por causa dos demônios que as atormentavam em aflição mental ou com enfermidades físicas. Você pode ver em várias passagens bíblicas aí essas coisas. Mateus 9, 32 e 33, Mateus capítulo 12, 22, Marcos 9, 14 a 22, Lucas 13, 11 a 16. Então a gente pode encontrar muitos exemplos no Novo Testamento de que pessoas viviam atormentadas e sofrendo por causa da ação maligna do pecado na vida de todos nós. Dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre neste mundo. Deus ele é bom, então de Deus não sai nenhuma maldade. Tudo o mal que acontece em nossas vidas é em decorrência às más escolhas que nós fazemos. Então, a consequência do meu pecado, a consequência do teu pecado vai gerar sofrimento ou na sua vida ou na vida de pessoas que estão à sua volta.
Entenda bem isso. Deus, ele não causa o sofrimento. Deus, ele ajuda a cada um de nós a sair do sofrimento. Mas ele mesmo não causa. Agora ele nos deixa livres para escolher se nós queremos andar com ele, andar nos seus caminhos ou andar segundo a nossa própria vontade. Então Deus, ele pode até permitir, mas não é vontade de Deus. Deus nunca é um instigador do mal ou da impiedade. Todavia, ele às vezes o permite, o dirige e impera soberanamente sobre o mal a fim de cumprir a sua vontade, levar a efeito seu propósito redentor e fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que lhes são fiéis. Tiago, no capítulo 1, versículo 13, fala assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Irmãos, Tiago está dizendo aqui que ninguém pode falar assim, eu sou tentado por Deus. Não, sabe por quê? Porque o mal não pode tentar a Deus. Em Deus não há maldade, em Deus não há pecado, porque Deus é Deus, entendeu? Então ele mesmo, ele não tenta a ninguém, porque ele não é tentado, entendeu isso? Então a gente não pode dizer isso. Nós somos tentados segundo a concupiscência da nossa carne, segundo o desejo dos nossos olhos e segundo as coisas que o mundo opera, e a gente às vezes é levado a viver uma vida errada na presença das pessoas e principalmente de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 13, vem falando assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar matar o menino. A tentativa de Herodes de matar Jesus e o método adotado por Deus de proteção ao menino revelam várias verdades a respeito de como Deus guia e protege o seu povo. Em primeiro lugar, Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. A proteção dependia da obediência e orientação divina, que nesse caso envolvia fugir do país. Em segundo lugar, Deus permite que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossas vidas para o cumprimento de propósitos seus. No sentido literal, Cristo começou a sua vida como refugiado e estrangeiro em outro país. Para nossa compreensão limitada, permanecia mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito, com todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Mesmo depois da solução de um problema difícil, haverá outros a serem enfrentados. A proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários, porque o inimigo do crente nunca cessa de atacar e de levantar coisas para derrubar os fiéis diante do Senhor. Meus queridos, Deus, é Ele quem providencia a salvação, é Ele que providencia o resultado, é Ele quem providencia a solução. Em Deus está o controle de todas as coisas. Agora é necessário eu observar a sua palavra, arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, pedir perdão a Deus, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, converter, mudar de vida, mudar a direção da minha caminhada. Antes que eu caminhava segundo os meus conceitos, os meus valores e os meus preceitos, agora eu vou andar segundo os conceitos de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo os preceitos de Deus, aquilo que Ele quer que eu venha fazer.
Amém? Aí a providência divina vai estar presente na tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor.